Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração e de trabalho. E hoje me cabe a tarefa de conversar a respeito do Evangelho. E eu sempre trago um capítulo para a gente ir desenvolvendo e conversando. E eu sempre digo que eu não estou aqui fazendo palestra, eu estou aqui conversando. Um dia, quem sabe, eu faço palestra, mas hoje eu venho aqui só compartilhar um pouquinho algumas informações do capítulo 19. Estão lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está intitulado de A Fé que Transporta Montanhas. E nesse capítulo, Kardec vai conversar bastante a respeito da fé. Então ele vai falar do poder da fé, vai falar sobre a fé religiosa, vai falar da condição da fé inabalável, ele vai falar sobre a parábola da figueira, ele fala sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, e ele vai falar se a fé, a diferença da fé divina e a fé humana. E aí a gente se atém principalmente a esse item aqui, ó, que chama fé, mãe da esperança e da caridade. Nesse trecho tem uma mensagem ditada pelo Espírito José. E o Evangelho ele sempre é constituído do seguinte, é como se fossem 3 partes cada capítulo. Ele tem lá a passagem evangélica, normalmente extraída dos 4 evangelhos, seja Marcos, Mateus, João, Lucas, mas Kardec pega, e ela normalmente abre o capítulo. Depois ele faz o desenvolvimento de acordo com o que ele entende, do que ele aprendeu, de toda a bagagem que ele traz. E, por fim, tem o trecho que a gente chama de Instruções dos Espíritos, que são mensagens que Kardec selecionou de espíritos amigos que ajudaram na codificação da doutrina espírita. E, normalmente, eles vêm trazer instruções, até por isso que chama Instruções dos Espíritos. E é muito curioso porque, quando nós falamos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, a gente pode falar, poxa, mas por que, né, que a gente usa esse termo? Porque normalmente essa parte, a grande maioria dessas mensagens, elas são assinadas por espíritos que viveram lá no cristianismo primitivo. Então esse José é um deles. E aí tem diversos outros, tem Paulo de Tarso, tem João, tem muitos mártires cristãos que trazem a sua instrução através das mãos amigas de algum médium ali que psicografou a mensagem. Isto posto, a gente dá uma olhadinha na primeira parábola. Essa primeira parábola ela está lá em Mateus. E diz assim, e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram, por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiveste fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Muito bem. Essa é a primeira parábola, a primeira mensagem do Evangelho que a gente encontra. A segunda é um momento em que Jesus está caminhando junto com os discípulos, nesses deslocamentos que ele fazia. E aí está lá no Evangelho de Marcos, e Marcos registra que aconteceu o seguinte, e a outro dia, como se saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse-lhe, nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus lhe disse, tende fé em Deus.
Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o virá cumprir assim. Então, nas duas passagens, essas passagens elas podem ser interpretadas de diversas maneiras, até porque o Evangelho de Jesus ele é vivo. Se a gente pegar o Evangelho e ler hoje, e daqui a um tempo a gente abrir ele e estiver passando por uma outra situação, nós vamos interpretar de outra maneira. E está tudo bem, é essa a função do Evangelho, de ser o pão da vida, de nos alimentar em diferentes circunstâncias. E aí a gente pode se perguntar, poxa, Jesus está falando de fé, mas qual é a definição de fé? Porque às vezes a gente acaba tomando por conhecido uma palavra que se repete muitas vezes e a gente não tem o seu real significado. E aí eu fui dar uma pesquisada. E no dicionário, fé está definida como confiança absoluta em alguém ou em algo, ou crédito. E aí a outra definição no catolicismo, a primeira das 3 virtudes. E aí as 3 virtudes a gente viu lá que é a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes do catolicismo. Certo, pensando de acordo com essa definição, o que nós poderíamos responder caso alguém nos perguntasse se nós temos fé em Deus? Eu vou responder por mim mesmo, porque o compromisso é meu, então vou responder por mim. Dado a definição do dicionário de confiança absoluta, se alguém me questionasse e perguntasse, Vinícius, você tem fé em Deus? Conhecendo essa definição, eu ia falar, não tenho, porque quantas vezes a gente para e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Para tudo, porque tem alguma coisa de errado aí. Porque às vezes a gente não tem essa confiança absoluta. Só que o dicionário ele pode definir a palavra, mas ele não define o sentimento. E nós aprendemos com o Espiritismo que nós, espíritos no planeta Terra, nós estamos muito mais próximos do início do que o fim da jornada. Até porque uma das leis, e é um único determinismo que o Espiritismo apresenta, é a evolução, é o progresso. Nós estamos em constante progresso. Só que uns estão no início, outros estão mais para o final dessa jornada. Nós, no nosso caso, até pelo planeta que nós estamos encarnados, nós estamos mais próximos do início. Mas isso não significa que nós não temos a capacidade de ter fé. Não significa isso. Nós estamos no início da jornada, mas Deus, na sua grande misericórdia, Ele coloca em nós uma semente de cada uma das suas virtudes. E aí por isso que Jesus muitas das vezes falava para a gente, sede perfeitos como vosso Pai. Ele não está convidando aqui para a gente ser Deus, mas Ele está tomando um modelo perfeito de misericórdia, de amor, de caridade e fala, olha, copia, segue esses passos, porque nós somos um esboço imperfeito do nosso Pai, dentro das nossas possibilidades de filho, mas todos nós temos sementes dentro de nós que podem se desenvolver. Por isso que os espíritos, muitas das vezes, nos tomam como uma semente que vai desabrochar, uma árvore que acabou de ser plantada e vai ser desenvolvida, porque nós temos possibilidades tremendas, mas nós nos atemos sempre ao que nós estamos fazendo, cuidamos da materialidade. Então nós precisamos adubar essa semente, não com materialismo, não como na música fala, achar que a riqueza e o poder é a felicidade. E essa música é muito bonita porque eu gosto bastante dela, porque ela é diferente de muitas outras canções, ou até mesmo de orações, porque muitas músicas são orações, são pouquíssimas que pedem por aqueles que têm o poder, por aqueles que estão no momento de glória material. Normalmente a gente pede para Deus ter piedade e compaixão daqueles que aparentemente estão sofrendo. Mas esses que detêm a riqueza e o poder, cuidado. Porque, como já dizia o tio Ben do Spider-Man, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se não está sofrendo agora consequências do que está sendo feito,
pode ter certeza que as leis de Deus cobram mais tarde. Muito bem. E aí Jesus nos diz o seguinte: não se turbe, não se atemorize, não se assuste vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Para mim, um dos evangelhos, uma das passagens mais bonitas. E Jesus, nesse momento, ele nos faz um convite. Ele fala assim: olha, acredite em mim. Talvez, nesse momento, você não me compreenda, mas acredite em mim por conta de tudo o que eu tenho feito. Acredite em mim porque tudo o que eu faço foi pedido por Deus. Então, essas maravilhas, esses prodígios que agora vocês não entendem, mas podem entender mais para frente, isso foi Deus que me pediu para fazer. Então, confie em mim, acredite em mim. E essa frase, ela é para nós nos nossos momentos de aflição. Porque às vezes nós passamos alguma dificuldade, nos sentimos balançados, e a gente fala: nossa, mas o que está acontecendo? Lembra dessa frase de Jesus: crede em mim, acredite, por mais que às vezes, nesse momento, você não está entendendo. A Bianca deve ter caído lá embaixo. E nesse mesmo capítulo, a gente tem uma mensagem que José fala assim, que a fé, ela precisa ser proveitosa, ela deve ser ativa, ela não pode adormecer. Opa, vamos parar aí, vamos prestar atenção num ponto bem importante do que José fala. Ele fala assim, que a fé, ela deve ser proveitosa, deve ser ativa. Ou seja, aquela história de muitas das vezes a gente ter uma fórmula, a gente rezar tantas vezes uma determinada oração, isso ela não vai te dar mais ou menos fé, segundo a doutrina espírita. Porque o que vai graduar essa fé, o que vai desenvolvê-la, é se ela está sendo proveitosa, se ela está sendo ativa. Porque a fé sem obras, ela pode morrer. E aí ela adormece. Que é onde a gente encontra aqueles irmãos que às vezes falam assim: nossa, mas eu já frequentei tanto centro espírita, eu estou falando espírita porque nós estamos numa casa espírita, mas isso a gente encontra em diversas religiões. Mas eu me afastei porque esfriou, eu achei que não valia mais a pena. Por quê? A fé, que ela não é proveitosa, que ela não é ativa, ela adormece. E às vezes vai precisar do aguilhão da dor para a gente poder despertar e andar para frente. E aí a dona Vera fez a leitura do livro Minutos de Sabedoria, e eu comentei com ela que tinha tudo a ver com o que eu ia trazer aqui. E aí lá no livro chamado Fonte Viva, na mensagem 69, tem uma mensagem que o Emmanuel diz assim para a gente: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Ou seja, a fé precisa ser exercitada, precisa ser trabalhada. Só que se eu perguntar para vocês aqui, como que se exercita o corpo? Nosso corpo, corpinho aqui que a gente tem, como se exercita? Todo mundo fala, faz uma corrida, uma caminhada, vai na academia. Se eu perguntar como que a gente exercita a nossa mente, muitos vão dizer, com estudo, com meditação, com cursos, com leitura, com diversas coisas. E como a gente exercita a nossa fé? Porque ali está falando que a fé deve ser ativa, deve ser proveitosa. Só que nós sabemos que nem todos têm a condição de repente, sair de casa por algumas horas e, não sei,
lavar a louça em alguma instituição de caridade? Não consegue. Às vezes a mãe tem 2, 3 filhos, ela vai fazer o quê? Então, como exercitar a fé? E aí, eu posso dizer para os irmãos que essa é uma das finalidades da encarnação. Porque a reencarnação, ela não tem só aquela finalidade que todo mundo acredita de resgatar os nossos débitos. Ela tem também a finalidade de desenvolver virtudes. Muitas vezes a gente tem uma visão restrita da reencarnação. Tanto é que ontem mesmo no estudo a gente perguntando sobre como reparar as faltas, aí todo mundo, tem que reencarnar, tem que reencarnar. E a reencarnação, ela não serve só para isso. E a reencarnação, ela vai trabalhar as virtudes. Ela vai trabalhar a fé, ela vai trabalhar a esperança e ela vai trabalhar a caridade, que é a trindade, lá que o catolicismo fala, né, as 3 virtudes. Então, será que a gente precisa esperar morrer para descobrir que não fez o que precisava e pedir para reencarnar e voltar, chegar aqui, esquece o que aconteceu, aí morre de novo, volta lá, descobre que não fez o que precisava fazer e reencarna de novo? Olha o ciclo que às vezes a gente vive. E nós estamos recebendo aqui uma bela oportunidade de estudar o Evangelho. E Kardec, ele pergunta lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem, Deus lhes impõe, ou seja, não é opcional, já começa por aí, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aqui eu vou abrir um parênteses que nós espíritas temos um belo costume de dizer, uma frase que a gente fala assim, deixa para a próxima vida, na próxima vida eu resolvo. Mas só uma pergunta, é você que decide quando vai ser sua próxima reencarnação? Porque vai precisar de inúmeras coisas acontecendo e se concretizando ao mesmo tempo para que a gente possa reencarnar. Aí, às vezes, uma situação que a gente poderia resolver no presente, que é um dos objetivos da encarnação, a gente vai deixar para a próxima, só que a próxima vai acontecer daqui 150 anos. E aí? Por conta do quê? Quem somos nós para ditar para Deus qual é o momento da gente reencarnar? A gente é filho, não é senhor. Então, nunca mais repita essa frase de que deixa para a próxima vida. Não deixa não, resolve nessa. Resolve enquanto é tempo. E aí eu tenho certeza aqui que todos nós já se perguntaram o porquê do sofrimento. E muitas das vezes, na grande maioria, nós chegamos a uma casa espírita, e de novo, estou falando da casa espírita porque é onde nós estamos. Nós chegamos a uma religião por conta da dor. E nós chegamos com esses questionamentos e buscamos respostas. E às vezes, a casa espírita, graças a Deus, ela fornece essas respostas. Quantos são aqueles que chegam e falam, nossa, procurava a resposta para determinada situação, eu encontrei e hoje eu me sinto melhor. Até parece que tirou aquele sofrimento com a mão. Só que nós estamos lendo aqui que a reencarnação ela não tem só o objetivo de reparar faltas. Olha lá. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Trocando em miúdos, será que Jesus veio à Terra para apresentar o cristianismo e depois organizou toda aquela pleiade de espíritos para trazer o espiritismo, simplesmente para nos dar resposta do porquê que sofremos? Muitas das vezes, nós recebemos essa resposta e ficamos aí. E aí é onde a nossa fé corre o risco de adormecer. Se nós chegamos na casa espírita através da dor, entendemos o porquê sofremos, ótimo, qual que é o próximo passo agora? O que eu preciso fazer? Qual que é a minha próxima tarefa? Qual que é a próxima atividade? Porque a doutrina espírita, ela consola muito, mas ela também responsabiliza, porque ela dá clareza para nós de quais são as nossas atividades,
do que eu preciso desenvolver, que eu não posso ficar parado. Então a doutrina, ela não só consola, mas ela te dá o caminho. E aí, meus irmãos, com tudo isso, vamos de novo buscar Emmanuel. O Emmanuel diz assim, que quem penetrou a terra espiritual da verdade, encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposaram os princípios salvadores. Não existe aquisição de virtudes numa vida contemplativa. Não adianta eu achar que eu vou fazer 50 orações repetidas e eu vou me tornar mais fervoroso, eu vou me tornar mais virtuoso. O Evangelho, ele é sempre, desde quando Jesus o trouxe à Terra, um convite à ação, ao trabalho. E o trabalho, ele é a base da regeneração, que a gente tanto gostaria de se regenerar. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu gostaria de ser alguém melhor, gostaria de ter mais fé, gostaria de ser mais caridoso, gostaria de ser mais bondoso. É no trabalho que a gente encontra o desenvolvimento dessas virtudes. Se nós cruzarmos os braços, achando que isso virá a galope e cair do céu no nosso colo, e a partir de hoje eu serei mais generoso, não é assim que funciona. Se o próprio Cristo, que é o governador da terra, que é o Espírito mais puro que pisou nessa terra, desceu aqui e trabalhou, e ele mesmo disse, né? Eu trabalho e meu Pai continua trabalhando. Então o trabalho é um dos deveres da vida. Só vamos nos desenvolver quando trabalharmos. E o cristianismo, aceitar o cristianismo, como Emmanuel diz, é aceitar essas condições. Não adianta eu falar, eu quero ser cristão, mas fugir da ação. Não vai se falar, as coisas não vão se completar. E quando o Espírito José ditou essa mensagem, ele fala 3 frases bem interessantes, porque ele fala assim, pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa inabalável esperança. Então, aceitar o cristianismo é se render à renovação junto com Deus. É a gente reconhecer que só no trabalho eu posso reestruturar o meu espírito e mudar velhos hábitos. Porque, como eu disse, normalmente a gente está naquele looping infinito de reencarnações e reencarnações que se repetem as mesmas situações, e só através de muito esforço que nós vamos conseguir mudar esses hábitos. Tem coisas que a gente não adquiriu nessa vida. A gente adquiriu nas outras e, às vezes, 3, 4 vidas para trás, e a gente enraizou aquilo. Então, nós não nos enganemos quanto a isso. E não podemos nos enganar, por exemplo, de que nós aceitando esse trabalho, essa tarefa junto ao Cristo de renovação moral, que as pessoas que estão à nossa volta vão nos aplaudir. Normalmente, não. Normalmente, nós fizemos essas alianças, que são tenebrosas, são alianças enraizadas no vício, no defeito, no engano. Nós temos um pretérito não muito bom, senão não estaríamos aqui. Então, nós fizemos essas alianças no passado, e hoje nós reencarnamos com essa aliança. Então, no passado, nós éramos comparsas da coisa errada. E hoje, no presente, quando eu esposo o compromisso de falar, eu vou me renovar, eu vou mudar, se esses comparsas do passado, que estão na figura de marido, esposa, filhos, sogra também, na figura dos familiares, muitas das vezes a gente vai ser apontado como o errado da história. Quantos a gente já viu que às vezes o marido ou a esposa implica porque um está indo no centro espírita? Não é possível. O marido fala, ela tem outro lá.
e a coitada só está vindo aqui na sexta-feira à noite sentar e ouvindo palestra. Só isso. E por aí vai. Porque esses compromissos que nós assumimos vai fazer parte da nossa regeneração. Então, tudo isso que nos acontece é exercício do desenvolvimento da nossa virtude da fé. Senão seria muito fácil a gente falar, a partir de agora eu quero ter fé e apagar o nosso passado e a partir daqui vida nova. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que nós precisamos ter é coragem. Coragem. E coragem não é para enfrentar os outros, não. É para enfrentar a gente mesmo. Coragem para nos motivarmos, coragem para que a gente saia da cama e mesmo que num dia que esteja difícil, parecendo que está tudo caindo, a gente levanta e tem confiança, mesmo não sabendo como que aquelas coisas vão se resolver, lembra de Jesus falando, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Então, e é sempre tempo de mudar. Então, nós estamos já na metade do ano. Aí é tempo da gente parar um pouco e resgatar as metas que a gente desenhou. Porque na virada do ano é uma época muito bonita e muito simbólica, porque a gente encontra sentido de renovação, né? A gente sempre faz promessas. Mas o quanto que a gente revê essas promessas? O quanto a gente revisita no decorrer do ano? Então, se a gente se comprometeu, de repente, a ser menos irritadiço, volta lá, lembra um pouquinho daquela meta. Se comprometeu a vir no centro mais uma vez para estudar, visita aquela meta e não deixa de lado, porque só com disciplina, com coragem, nós vamos conseguir avançar nessas coisas. E o passado ele ficou para trás. E nós estamos recebendo nossas bênçãos. Sejamos nós o primeiro a levantar a mão e agradecer a Deus por essas bênçãos. No dia a dia, eu sei que pode ser corrido e a gente tem dificuldade, às vezes, de parar e fazer uma oração, mas aproveita, às vezes, o deslocamento de casa até o serviço, põe uma música lá calma, uma música gostosa, observa o ambiente que a gente está inserido. Deus poderia nos fazer reencarnar em qualquer planeta, em qualquer lugar. Mas não, Ele escolheu um planeta lindo. Hoje está friozinho, mas mesmo assim um dia bonito, um céu azul. Quando a gente sai e olha a lua lá fora, tanta beleza. Então sejamos nós o primeiro a criar uma alegria no ambiente, não esperar o outro. Às vezes a gente passa a nossa vida esperando que o outro desenvolva as virtudes dele, exercite a fé dele para que eu pegue rabeira nesse chapéu. Mas não, sejamos nós, agindo sempre no bem. Que nós sejamos o primeiro a levar a concórdia, a levar a esperança. Às vezes aquele que está sofrendo precisa de uma palavra amiga. E se fôssemos nós no lugar daquele que está sofrendo? Será que eu não gostaria de alguém que me dissesse alguma palavra de esperança? E aí, de novo, a fé, mãe da esperança e da caridade. Se eu quero exercitar a minha fé, eu preciso despertar a esperança no coração dos meus irmãos. E vamos nos permitir que nós enxerguemos esses novos horizontes. Porque se eu não me permito essa mudança de conduta, essa mudança de pensamento, eu sempre vou estar o quê? Olhando para baixo. Aquela pessoa que caminha que o dia está ruim, está difícil, a vida está apertada, nada está bom, e parece que cada vez mais vai pesando, e ela vai se curvando, e vai abaixando, e a vida vai passando. Não, levanta a cabeça. Sabe, a gente é filho de um pai amoroso. A gente tem tudo o que precisa. Deus nos forneceu, por exemplo, essa casa de oração e trabalho. Aqui nós encontramos irmãos que nos orientam, nos ajudam, tem um atendimento fraterno, tem palestra, a casa funciona praticamente todos os dias, ou seja, quando nós quisermos um apoio, nós temos aqui nessa casa. Se quisermos trabalho, a casa também oferta. Eu não posso
achar que a minha ida num centro espírita, por exemplo, é um protocolo social. Eu não posso achar que eu vindo aqui uma vez na semana, ficando 1h, 1h30 aqui dentro, e passar o resto da semana fazendo tudo o que a vida permite, como que eu vou desenvolver minha fé, minha virtude? Vai ser muito mais difícil. Nesse ambiente aqui, todo mundo é legal. Todo mundo é bom. Por quê? Porque o ambiente ajuda. São muitas pessoas juntas pensando positivamente. E aí fica uma lição aqui, um aprendizado para a gente. Às vezes a gente fala, nossa, mas parece que em casa, às vezes a situação tá pesada, né? Olha a lição que a gente tem. Quando pessoas se reúnem com o propósito do bem e querem o bem, até o ambiente muda. Sejamos nós o primeiro a fazer esse convite, seja na nossa casa, seja no ambiente de trabalho, não precisa ser em palavras. Lembra lá que o Espírito José disse? Para a gente pregar pelo exemplo das nossas obras, não é pelo exemplo das palavras, pelo exemplo das obras. E nós precisamos compreender que Jesus, ele procura obreiros diligentes para a edificação do reino de Deus na terra. Imagina se todo mundo que abraçasse o cristianismo simplesmente achasse que fazer 50 orações vai trazer o cristianismo para todo mundo. Será que, se Jesus pensasse assim, ele teria descido à terra? Ele teria ficado onde ele estava, na esfera mais alta que a gente pode conhecer, e estaria lá só rezando para a gente. Mas não, ele abraçou a tarefa, ele abraçou a dificuldade, porque quando ele reencarnou, ele já sabia que não ia dar bom. Já sabia, gente. Pensa no mundo como o nosso, materialista, onde, de novo, a gente busca a riqueza e o poder. O que uma pessoa que não valoriza, não supervaloriza a riqueza, porque Jesus poderia escolher ter nascido imperador de qualquer terra, mas não, escolheu nascer carpinteiro. Filho de uma moça jovem, de segundo casamento. Olha só. Então, nós devemos amar a Deus, mas nós devemos saber o porquê nós amamos a Deus. Nós devemos crer nas promessas que Jesus nos fez, mas conscientes de que não vai ser um caminho fácil. Não porque o evangelho é espinhoso, mas porque nós estamos inseridos num mundo ainda muito mais material do que espiritual. E aí, eu vou trazer um exemplo para a gente de fé. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou indo no centro, as coisas estavam indo bem e parecia que ia dar tudo certo e agora aconteceu um problema na minha vida e está tudo desaguando. Onde foi que eu errei? Será que eu deixei de ter fé? Será que eu deixei de buscar ser alguém melhor? Dá uma olhada na história dela. Engravidou, e aí aparece um anjo e conta para ela que ela ia receber o Messias, aquele que a terra esperava há tanto tempo. Ela ia ser mãe dele. E aí ela fala para Deus, né? Eis aqui a tua serva, que se realize em mim, Senhor, tudo conforme a tua palavra. Esperançosa, porque as promessas eram que esse Messias viria mudar tudo. E o povo judeu esperava ele. E aí nasce aquele rostinho bonito, mesmo em meio à dificuldade, porque precisaram fugir, mas na manjedoura, aquela paz, aparecem os 3 sábios e glorificam, falando, esse é o Messias. E aí ela confirma mais ainda, ela fala, nossa, o que o anjo me disse se confirma mais ainda, porque 3 sábios vieram de lugares tão distantes e reconhecem no meu filho o Messias. E ela, mais uma vez, lembra que bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ela
continua, ensina esse menino a rezar. Com todo amor, com todo carinho, acompanha o seu desenvolvimento, amamenta, acorda de madrugada para ter que abraçar, esquentar, pega no colo para ninar e vai desenvolvendo. E ele vai crescendo. E aos 12 anos, os evangelistas registram que ele já ensinava os doutores do templo. E ela cada vez mais percebia que as promessas estavam sendo cumpridas. É verdade, meu filho é o Messias. E aí, aos 30 anos, ele começa a missão dele de maneira pública. Cura, consola, salva. Ela falou, é agora. Está dando tudo certo. E aí ela beija o pé dele, aos pés da cruz. Humberto de Campos conta para a gente que, aos pés da cruz, ela pergunta: o que fez meu Jesus para receber penas tão amargas? Ele só amou. Quem de nós aqui não perderíamos a fé? Quem de nós não olharia para tudo e falar assim, eu fui enganada, porque quando o anjo me apareceu, ele não falou que meu filho, que eu balancei nos braços, ia terminar assim. Meus irmãos, a dificuldade vai fazer parte da nossa vida. Não tem outro jeito. No nosso estágio, no nosso momento, é isso. Nós precisamos reparar débitos. Mas nós só vamos reparar o mal que nós causamos a outrem no exercício do bem. Acreditando que nós temos, sim, solução. Jesus já disse que nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Ele não abriu parênteses. Nenhuma. Então, quando nós estivermos nos nossos momentos mais difíceis, naquela dificuldade que abala a gente, tira a gente do chão, lembra, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, era essa a mensagem. Espero que tenha feito sentido no coração de cada um. E me desculpem a dificuldade e qualquer coisa do tipo, e agradeço a paciência e a caridade de me ouvir. Que Jesus continue nos abençoando.